Esse vídeo é patrocinado pela Esportes BHS, a melhor loja de artigos esportivos do Brasil. Link no primeiro comentário fixado. Quando falamos de Luís Soares, falamos de um dos jogadores mais fascinantes e controversos da história do futebol. Um atacante brilhante, capaz de momentos de pura genialidade, que brilhou em diversos clubes. Mas será que ele realmente é isso tudo ou foi apenas subestimado pelas polêmicas na sua carreira? É isso que vamos descobrir hoje. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Vambora! Bom, Luís Soares nasceu no dia 24 de janeiro de 87, em Salto, no Uruguai. O jogador deu seus primeiros passos no futebol aos 9 anos, quando ingressou na equipe de base do Nacional, um dos maiores clubes do Uruguai. Mesmo nas categorias de base, o jovem atacante mostrava um faro apurado para gols, destacando-se como um verdadeiro finalizador, capaz de decidir jogos com sua habilidade e inteligência. Em 2005, aos 18 anos, Soares teve a chance de estrear pelo time principal do Nacional. No clube, Luizito logo se tornou um nome promissor. Em sua temporada de estreia, marcou 12 gols em 29 jogos, ajudando o Nacional a conquistar o Campeonato Uruguaio de 2005-2006. A sua energia incansável, técnica refinada e apetite por gols o transformaram rapidamente em uma joia a ser observada de perto pelos clubes europeus. O Nacional, reconhecendo a possibilidade de valorização do jogador, decidiu não esperar muito tempo e logo ouviu propostas de clubes da Europa que estavam ansiosos por garantir os serviços do jovem prodígio. Portanto, aos 19 anos, Soares partiu para o velho continente. O destino inicial, o Groningen da Holanda, que pagou cerca de 800 mil euros ao Nacional pelo jogador. Já na Holanda, a adaptação de Soares ao futebol europeu foi muito interessante. Embora o campeonato holandês seja menos competitivo em comparação com outras ligas da Europa, Soares rapidamente se destacou em um campeonato conhecido por seu estilo ofensivo e aberto. Na temporada 6-7, o atacante uruguaio disputou 37 jogos, marcando 15 gols e dando 7 assistências. A sua versatilidade e habilidade para atuar em diferentes posições do ataque fizeram com que ele chamasse ainda mais atenção. O ponto alto da sua passagem, sem dúvida, foi um jogo contra o Ajax, onde Soares marcou e foi decisivo para a vitória da equipe. Esse desempenho, claro, despertou o interesse imediato do gigante de Amsterdã, que rapidamente tomou a decisão de contratá-lo. Portanto, em 2007, após apenas uma temporada no Groningen, o Ajax fez uma oferta de 7,5 milhões de euros e Soares se transferiu para o maior clube da Holanda. A sua passagem pelo Groningen havia sido breve, mas o suficiente para colocá-lo no radar do futebol da Europa. Bom, ao chegar no Ajax, Soares encontrou um time com uma rica história de formação de jogadores talentosos. O uruguaio se encaixou imediatamente no estilo ofensivo do time, que historicamente valoriza atacantes com habilidade técnica e capacidade de decisão. A sua fome de gols e o espírito competitivo foram perfeitos para a filosofia do clube. Na sua primeira temporada, Soares marcou 20 gols em 40 jogos, mostrando ao mundo que ele não era apenas mais um jovem promissor. O seu futebol era de impacto e ele já começava a se consolidar como uma das principais forças ofensivas do futebol holandês. Nos anos seguintes, Soares se transformou no principal jogador do Ajax. Ele terminou a temporada 9-10 como artilheiro do campeonato holandês, com 35 gols em 33 jogos. Ao todo, em todas as competições naquela temporada, Soares marcou impressionantes 49 gols em 48 jogos, consolidando-se como um dos melhores atacantes da Europa. No Ajax, Soares era mais do que um mero finalizador. Ele se destacou também como um criador de jogadas, distribuindo assistências e fazendo o ataque funcionar. Ele se tornou capitão do time, uma indicação clara da sua liderança e impacto tanto dentro quanto fora de campo. Ao final da sua passagem pelo clube, Soares deixou um legado de 111 gols em 159 jogos, ganhando o carinho dos torcedores e firmando-se como uma das maiores estrelas da Europa. Esse desempenho, claro, chamou a atenção do Liverpool, que buscava um substituto para Fernando Torres. E assim, em janeiro de 2011, o clube desembolsou mais de 20 milhões de euros para contar com o uruguaio em seu elenco. Soares rapidamente se adaptou ao estilo do jogo inglês. Apesar de ter se juntado ao Liverpool na metade da temporada, impressionou rapidamente com sua capacidade de dribles, criação de jogadas e, claro, a sua fome por gols. Ele encerrou a temporada 10-11 com 4 gols em 13 jogos na Premier League, além de 5 assistências, números que apenas indicavam o que viria nas temporadas seguintes. Mesmo em um Liverpool que passava por transições, Soares começou a mostrar o seu valor como um dos jogadores mais talentosos do elenco.
A sua movimentação sem a bola, o seu controle próximo ao corpo e a sua determinação para vencer cada duelo individualmente o destacaram em um campeonato marcado pelo físico e pela intensidade. Na temporada 11-12, Suárez já era peça fundamental no esquema tático do Liverpool, sendo o principal nome do ataque. Ele se tornou o líder da linha ofensiva e mostrou versatilidade em diversas funções, como por outro lado, Suárez manteve a sua reputação crescente com desempenhos brilhantes, mesmo em um time inconsistente. Ele anotou 11 gols em 31 partidas, e embora esses números não sejam mais expressivos da sua carreira, a forma como jogava e sua importância no time eram evidentes. Bom, se na temporada anterior Suárez já havia se destacado como a principal referência do ataque, a temporada 12-13 foi quando ele realmente mostrou a sua capacidade de ser um dos melhores jogadores do mundo. Ele terminou a temporada com 30 gols em 44 jogos no total, sendo 23 gols na Premier League em 33 partidas, ficando atrás apenas de Van Persie na artilharia. O Liverpool, por outro lado, continuava em processo de reconstrução. A equipe terminou a Premier League em um modesto 7º lugar, mas Suárez era constantemente o ponto de luz em uma equipe que ainda buscava encontrar o seu caminho. O seu impacto no jogo era imenso, mesmo quando o Liverpool não conseguia os resultados esperados. Contudo, veio mais uma polêmica: a mordida em Ivanovic, zagueiro do Chelsea, durante uma partida da Premier League em abril de 2013. No calor do jogo, Suárez, visivelmente frustrado, mordeu o braço do adversário na grande área. A repercussão, claro, foi imediata. O jogador foi suspenso por 10 partidas pela federação, o que o tirou do restante da temporada 12-13. A imagem de Suárez, já marcada por polêmicas anteriores, foi ainda mais manchada. Muitos começaram a questionar se o talento de Suárez realmente valia as polêmicas que ele constantemente gerava. Até que chegou a temporada 13-14, onde ele não apenas deixou para trás as polêmicas, mas também elevou o seu jogo a um nível que poucos haviam alcançado. Suárez começou a temporada de maneira arrasadora e logo se tornou o centro de todas as atenções da Premier League. Com jogadores como Gerrard e Sturridge, ele formou um ataque letal que levou o Liverpool à luta pelo título, algo que o clube não conseguia desde o início dos anos 90. Mesmo perdendo as primeiras 5 partidas devido à suspensão, Suárez retornou de forma espetacular. Ele marcou 31 gols em 33 jogos na Premier League, sendo o artilheiro da competição e igualando o recorde de gols marcados em uma única temporada no formato de 38 jogos na época. Além disso, foi líder de assistências do time, mostrando que não era apenas um goleador, mas também um criador de jogadas para seus companheiros. Os seus números foram impressionantes: 12 assistências ao longo da temporada, totalizando 43 participações diretas em gols. A sua atuação ao longo do campeonato lhe rendeu o prêmio de melhor jogador do ano pela Associação de Jogadores Profissionais e pela Associação de Jornalistas de Futebol, além de ser incluído na equipe do ano da Premier League. Apesar do final decepcionante, visto que o Liverpool não conseguiu o título inglês, Suárez terminou a temporada como o melhor jogador do campeonato e consolidado como um dos maiores atacantes do mundo. Ele era admirado por sua habilidade de decidir jogos, sua movimentação inteligente e seu instinto de gol. A temporada 13-14 provou que Suárez não era apenas um jogador talentoso, mas um dos melhores do mundo em sua posição. Bom, após o auge de sua carreira no Liverpool, veio a Copa de 2014 e com ela mais uma polêmica que mudaria o destino de Suárez. Durante o torneio, em uma partida entre Uruguai e Itália, Suárez mordeu o zagueiro Chiellini em um dos momentos mais bizarros da história das Copas. Dessa forma, em julho de 2014, Suárez foi anunciado como o novo reforço do clube catalão por 81 milhões de euros, iniciando uma nova fase em sua carreira e deixando o Liverpool. Bom, com a sua chegada ao Barcelona em julho de 2014, Suárez se juntou a um time que já contava com Lionel Messi e Neymar, dois dos jogadores mais talentosos do mundo. A expectativa, claro, era altíssima, tanto pela grandiosidade do clube, quanto pelo enorme investimento que foi feito. No entanto, o atacante uruguaio também carregava a pressão de deixar todas as polêmicas para trás. A temporada 14-15 começou de forma desafiadora para o uruguaio. Por conta da suspensão, ele só pôde estrear oficialmente no final de outubro em um dos jogos mais aguardados do ano, o El Clásico, Barcelona contra Real Madrid. Embora o clube catalão tenha sido derrotado, Suárez deu assistência para o gol de Neymar e mostrou flashes da sua genialidade. Com o passar do tempo, Suárez começou a se entrosar com seus novos companheiros de ataque. O trio formado por ele, Messi e Neymar, rapidamente se tornou letal, recebendo o apelido de MSN. A dinâmica entre os três era impressionante.
Messi como o maestro e principal craque da equipe, Neymar com sua habilidade de drible e aceleração, e Suárez como um atacante impiedoso complementando perfeitamente os seus parceiros. Ele não era apenas um goleador, mas também se destacava pelo trabalho em equipe, pela disposição de abrir espaços e pela intensidade sem a bola. Ao final da temporada, o uruguaio havia marcado 25 gols em 43 partidas, além de fornecer 24 assistências. O Barcelona dessa temporada entrou para a história ao conquistar a tríplice coroa. Venceram a La Liga, a Copa do Rei e a Champions League. Suárez foi fundamental em todas essas conquistas. No Campeonato Espanhol, ele marcou gols cruciais, especialmente na reta final da competição, e terminou com 16 gols e 14 assistências em 27 jogos. Na Copa do Rei, Suárez desempenhou um papel importante na vitória sobre o Athletic Bilbao na final por 3-1. No entanto, foi na Champions League que ele realmente brilhou. O uruguaio marcou gols decisivos nas fases eliminatórias, incluindo 2 contra o City nas oitavas e um gol crucial na vitória por 3-1 sobre o PSG nas quartas. O momento mais marcante, no entanto, veio na final contra a Juventus, em junho de 2015. Suárez marcou o segundo gol do Barcelona na vitória por 3-1, aproveitando o rebote de uma finalização de Lionel Messi. Esse gol simbolizou o auge da carreira de Suárez até então. Ele havia conquistado o título europeu mais cobiçado e mostrado ao mundo que a sua qualidade superava qualquer polêmica do passado. Bom, se a temporada 14-15 já havia sido histórica, a temporada 15-16 elevou ainda mais a trajetória do jogador. Essa foi sem dúvida a melhor temporada individual da carreira de Suárez em termos de números. Ele terminou a temporada como artilheiro da La Liga com 40 gols em 35 jogos, superando tanto Messi quanto Cristiano Ronaldo. No entanto, ele não parou por aí. Ele liderou o Barcelona em assistências, com 16 passes decisivos no campeonato, totalizando impressionantes 56 participações diretas em gols apenas no campeonato nacional. O uruguaio também brilhou nas competições de Copa, especialmente na Copa do Rei, onde foi novamente crucial na conquista. Ao final da temporada, havia acumulado 59 gols e 24 assistências em 53 jogos, contando todas as competições. Esses números não só consolidaram seu status como um dos melhores do mundo, mas também garantiram que ele recebesse o troféu Pichichi de artilheiro da La Liga e a chuteira de ouro pela segunda vez na carreira como o maior goleador de todas as ligas europeias. Bom, nas temporadas seguintes, Suárez continuou sendo uma figura central no Barcelona, embora o time começasse a mostrar sinais de declínio. Na temporada 16-17, marcou 37 gols em 51 jogos, novamente sendo uma peça-chave na conquista da Copa do Rei e ajudando o Barcelona a disputar o título da La Liga até o fim. Na temporada 17-18, manteve a sua consistência, anotando 31 gols em 51 jogos. O Barcelona voltou a conquistar o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei, com Suárez marcando nas finais e contribuindo com assistências decisivas. No entanto, a frustração veio mesmo na Champions League, onde o time foi surpreendentemente eliminado pela Roma nas quartas de final, após ter vencido o jogo de ida por 4-1. A eliminação foi um duro golpe para Suárez e Barcelona, que começavam a ser vistos como uma equipe incapaz de repetir os sucessos europeus do início da década. A temporada 18-19 marcou o início de um declínio na atuação do jogador. Embora ele ainda tivesse números respeitáveis, 25 gols em 49 jogos, já era possível notar uma queda em sua explosividade e na capacidade de decidir jogos em momentos importantes, especialmente nas competições europeias. O Barcelona conquistou novamente a La Liga, mas o trauma europeu voltou a assombrar o time. Nas semifinais da Champions League, o Barcelona enfrentou o Liverpool, ex-clube de Suárez. No jogo de ida, no Camp Nou, o Barcelona venceu por 3-0 e Suárez foi um dos destaques, marcando o primeiro gol da partida. No entanto, no jogo de volta, o Liverpool protagonizou uma das maiores reviravoltas da história da Champions, vencendo por 4-0 e eliminando o Barcelona. Por fim, o último capítulo de Suárez no clube começou a se delinear ao longo da temporada 19-20. Aos 33 anos, o atacante já não exibia a mesma agilidade e explosão de seus primeiros anos no clube. O Barcelona enfrentava uma crise institucional e esportiva, agravada pela desastrosa derrota por 8-2 para o Bayern nas quartas de final da Champions League de 2020. Essa derrota marcou o ponto final para vários jogadores e a direção do clube decidiu que Suárez não faria parte do projeto para o futuro. Em setembro do mesmo ano, o treinador do Barcelona, Ronald Koeman, comunicou a Suárez que ele não fazia parte dos planos para a temporada seguinte. Essa decisão causou enorme controvérsia, tanto pela forma como foi conduzida, quanto pelo impacto que teria no clube.
Suárez, que já era o terceiro maior artilheiro da história do clube, com 198 gols, viu-se descartado de maneira fria e repentina. O sentimento de ingratidão e desrespeito foi evidente, e Messi, inclusive, expressou publicamente o seu descontentamento com a forma como o Uruguai foi tratado, dizendo em uma postagem no Instagram que Suárez não merecia ser expulso daquele jeito. Para muitos torcedores, a saída de Suárez simbolizou o início do fim da era dourada do clube. Bom, com a motivação de provar que ainda tinha muito a oferecer, Suárez chegou ao Atlético de Madrid em um ambiente propício para seu estilo de jogo. O técnico Diego Simeone enxergou em Suárez a peça ideal para complementar o time com sua capacidade de finalização, inteligência tática e mentalidade competitiva. Diferente do Barcelona, que priorizava um jogo de posse de bola e pressão alta, o Atlético era conhecido por um estilo de jogo mais defensivo e pragmático, focado em contra-ataques rápidos e eficiência nas oportunidades de gol, exatamente o que Suárez precisava para brilhar novamente. O uruguaio não apenas respondeu às críticas, mas foi fundamental para uma das maiores conquistas recentes do clube, o título do Campeonato Espanhol na temporada 2021. Ele terminou a temporada com 21 gols em 32 jogos, sendo o principal artilheiro da equipe e mais uma vez provando seu valor em momentos decisivos. O ápice da temporada foi nas rodadas finais da La Liga. O Atlético estava em uma corrida apertada pelo título com o Real Madrid e nos últimos 2 jogos Suárez foi absolutamente crucial. Na penúltima rodada, ele marcou o gol da vitória contra o Osasuna aos 88 minutos, o que garantiu a liderança do campeonato. Já na última, contra o Real Valladolid, Suárez marcou novamente, selando a vitória por 2-1 e garantindo o título do campeonato espanhol para o Atlético. Ao final da partida, Suárez desabou em lágrimas no banco de reservas, emocionado por conquistar mais um título da Liga, agora em um time que acreditou em seu potencial quando muitos duvidaram. Em algumas entrevistas, Suárez não escondeu seu ressentimento com o Barcelona, afirmando que foi menosprezado e que o Atlético abriu as portas para ele. Bom, com o final da temporada 21-22, o contrato de Suárez com o Atlético chegou ao fim e o clube optou por não renovar com o uruguaio. Mais uma vez, Suárez se via em uma encruzilhada em sua carreira, mas agora com a certeza de que ainda tinha mais a oferecer. Portanto, após essa saída, o jogador optou por um retorno inesperado ao clube que o revelou no futebol, o Nacional do Uruguai. Essa decisão foi um marco em sua carreira, pois aos 35 anos, ele escolheu voltar à sua cidade natal, Montevideo, para jogar na equipe pela qual fez a sua estreia profissional. Essa decisão foi amplamente celebrada pelos fãs do clube, que viram o retorno de Suárez como a concretização de um sonho. O estádio foi palco de uma das maiores recepções da história do futebol uruguaio, com milhares de torcedores se reunindo para dar as boas-vindas ao ídolo que retornava após 16 anos de carreira no futebol europeu. O contrato de Suárez foi desenhado para ser apenas por 3 meses, com foco nas fases finais da temporada, na busca por mais títulos e também na preparação do craque para o Mundial de 2022. No entanto, mesmo em um período curto, Suárez foi muito decisivo. O auge de sua breve passagem veio na final do torneio Clausura, quando Suárez marcou um gol crucial que ajudou o clube a conquistar o título. Esse troféu foi especialmente significativo, visto que marcou o retorno triunfante ao clube onde tudo começou. No total, Suárez disputou 16 jogos pelo Nacional em 2022, anotou 8 gols e forneceu diversas assistências para seus companheiros. Bom, após encerrar a sua breve estadia no Nacional, Suárez surpreendeu ao anunciar a sua ida para o Grêmio, um dos gigantes do futebol brasileiro. O clube havia recém voltado à Série A do campeonato e buscava reforços para fazer uma campanha sólida no retorno à elite. Nesse sentido, contratar um jogador com o status e o currículo de Suárez foi um marco na história recente do Grêmio e gerou imensa expectativa entre os torcedores. A estreia do Uruguai com a camisa do Grêmio foi digna de cinema. Ele entrou em campo no dia 17 de janeiro de 2023 pela Recopa Gaúcha contra o São Luís. A expectativa era alta e Suárez não decepcionou. Logo em sua primeira partida oficial pelo clube, marcou um hat-trick, sendo o grande responsável pela vitória por 4-1 e pela conquista do primeiro título da temporada. Além disso, ao longo do Campeonato Brasileiro de 2023, Suárez continuou brilhando e rapidamente se tornou a principal referência ofensiva do Grêmio. Ele terminou a Série A daquele ano com números impressionantes. Foram 17 gols e 11 assistências em 33 partidas, totalizando 28 participações diretas em gols. Esse desempenho o levou a ser o artilheiro do Grêmio na competição e um dos jogadores mais decisivos do campeonato.
Os seus números ao longo da temporada foram amplamente reconhecidos. Suárez foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro por veículos de imprensa, recebendo a Bola de Ouro da ESPN Brasil e o troféu Mesa Redonda da TV Gazeta como o melhor da competição. Esses prêmios coroaram um ano em que ele liderou o Grêmio ao vice-campeonato brasileiro, garantindo ao clube uma vaga na próxima edição da Libertadores. No entanto, apesar de todo o sucesso individual e coletivo, ao fim da temporada ele anunciou a sua saída do clube, encerrando a passagem com números épicos. Foram 29 gols e 17 assistências em 54 jogos. O uruguaio deixou Porto Alegre com o respeito e a gratidão da torcida gremista, que testemunhou uma das maiores lendas do futebol mundial brilhando em sua equipe. Por fim, após deixar o Grêmio, o próximo destino de Suárez foi o Inter Miami dos Estados Unidos, onde ele reencontrou velhos amigos e companheiros do Barcelona, como Messi, Busquets e Jordi Alba. A escolha de Suárez pelo futebol norte-americano reflete uma nova fase em sua carreira, mais focada em desfrutar do esporte e encerrar a sua trajetória ao lado de amigos em um ambiente menos competitivo, mas ainda com potencial de conquistas. Apesar de não estar mais no auge da sua forma física, Suárez ainda mostra flashes da sua genialidade, especialmente em jogadas com Messi. O entrosamento entre os dois, que já havia sido letal no Barcelona, continua rendendo momentos de brilhantismo nos gramados da MLS. Na temporada atual, Suárez tem 18 gols marcados em 26 jogos na liga, além de 7 assistências. O Inter Miami é o líder e Suárez é o artilheiro do time no campeonato. Bom, mas agora vamos falar sobre a seleção uruguaia. Suárez fez a sua estreia pela seleção principal no dia 8 de fevereiro de 2007, em um amistoso contra a Colômbia. Desde o início, Suárez mostrou muita entrega, o talento e a garra que marcariam a sua trajetória com a camisa celeste. O seu primeiro gol pela seleção veio logo em seu segundo jogo contra a Bolívia, em uma partida válida pelas eliminatórias do Mundial de 2010. A partir desse momento, Suárez começou a se firmar como um dos principais jogadores do elenco, formando uma dupla muito boa com Forlán. A Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, foi certamente um divisor de águas na carreira do uruguaio. O time, que vinha de décadas sem grandes campanhas, surpreendeu ao chegar às semifinais do torneio, impulsionado pelas atuações de Suárez e Forlán. O craque teve participação decisiva em momentos importantes, como na vitória sobre a Coreia do Sul nas oitavas, onde marcou 2 gols. No entanto, foi por 1-1, Gana teve uma chance clara de gol. O atacante ganês cabeceou para o gol, mas Suárez, posicionado na linha, usou a mão para evitar o gol. Ele foi expulso imediatamente e Gana teve um pênalti para decidir a partida. Entretanto, o time desperdiçou a cobrança e o Uruguai venceu nos pênaltis. Suárez foi amplamente criticado por alguns pela falta de esportividade, mas aplaudido por outros como um herói que fez tudo o que podia para manter o seu time vivo no torneio. Essa Copa foi um grande marco para Suárez e para o futebol uruguaio. A seleção terminou o torneio em 4º lugar, com o jogador eleito para o time ideal da competição. Bom, no ano seguinte, em 2011, Suárez continuou a sua ascensão com uma atuação espetacular na Copa América. Realizada na Argentina, a competição viu o Uruguai conquistar o seu 15º título continental, tornando-se o país com mais conquistas no torneio. Suárez, claro, foi a grande estrela da equipe. Ele marcou 4 gols, incluindo 2 nas semifinais contra o Peru e abriu o placar na final contra o Paraguai, que terminou 3-0. Dessa forma, foi eleito o melhor jogador da competição. O título foi um grande triunfo para o Uruguai, que reconsolidou seu lugar entre as potências do futebol sul-americano. Mas bom, se por um lado 2010 e 2011 foram anos de glória para Suárez, a Copa do Mundo de 2014 foi palco de uma das maiores polêmicas da carreira do atacante, aquela que eu citei anteriormente. Durante as oitavas de final contra a Itália, em um lance disputado, Suárez mordeu o defensor italiano Chiellini. O incidente não foi visto imediatamente pelo árbitro, mas as câmeras flagraram a mordida e Suárez foi julgado pelo Comitê Disciplinar da FIFA. O jogador foi duramente punido. Ele foi suspenso por 9 jogos oficiais pela seleção uruguaia e banido de qualquer atividade relacionada ao futebol por 4 meses. Além disso, foi multado em 100 mil francos suíços. A punição foi uma das mais severas já aplicadas pela FIFA e gerou muita repercussão mundial. O Uruguai acabou sendo eliminado nas oitavas e Suárez foi forçado a deixar a concentração da seleção imediatamente. Após cumprir a punição, Suárez voltou a vestir a camisa e participou das eliminatórias para o Mundial de 2018, realizado na Rússia. Dessa vez, Suárez estava determinado a deixar para trás os fantasmas de 2014 e fazer uma Copa digna de sua qualidade.
E o Uruguai até fez uma boa campanha no torneio, avançando até as quartas de final, onde foi eliminada pela França, que seria a campeã. Suárez teve uma participação sólida, contribuindo com gols e assistências, mas não conseguiu levar o Uruguai além da barreira das quartas. Por fim, veio a Copa do Mundo de 2022 no Catar, que marcou a despedida de Suárez dos mundiais. Aos 35 anos, o jogador ainda era um dos principais jogadores do Uruguai, mas já não tinha o mesmo vigor físico dos anos anteriores. A seleção uruguaia dessa maneira foi eliminada na fase de grupos, ficando atrás de Portugal e Coreia do Sul em uma campanha muito decepcionante para o país que sempre sonha com o protagonismo. Dessa maneira, com mais de 130 partidas pela Celeste, Suárez é o maior artilheiro da história da seleção uruguaia com 69 gols. Ele foi um dos pilares de uma geração que devolveu o Uruguai ao cenário de destaque do futebol mundial, com participações brilhantes em Copas do Mundo e títulos continentais. Suárez não é apenas lembrado pelos números, mas também pela paixão com que defendeu a camisa de seu país. As suas atuações incansáveis, o seu faro de gol e, claro, a sua personalidade intensa em campo fizeram dele um dos maiores ícones do futebol uruguaio. Suárez é o tipo de jogador que transcende números e estatísticas. O seu nome estará para sempre gravado na história do futebol, não apenas pelos títulos que conquistou e os gols que marcou, mas também pela intensidade e paixão que sempre demonstrou em campo. E mesmo agora, ao final da carreira, Suárez continua sendo lembrado como um atacante que, quando estava em seu auge, era praticamente imparável. Mas e pra você? É um jogador que realmente é isso tudo ou não foi nada além das polêmicas? Em qual posição entre os maiores atacantes de todos os tempos você o colocaria? Deixa sua opinião aí nos comentários. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e, claro, conferir o link da Esportes BHS no primeiro comentário fixado. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.